O diretor Alfonso Cuarón passou muitos anos trabalhando no espaço. O filme Gravidade demorou muito tempo para ser feito, mas valeu a pena, afinal de contas ele ganhou o Oscar de melhor diretor por esse trabalho. Mas o fato de ficar muito tempo em Hollywood trabalhando em um filme como Gravidade fez com que o Alfonso Cuarón sentisse uma saudade gigantesca das suas próprias raízes, sentisse falta da sua terra natal, o México. E senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre o seu filme de retorno à terra natal, Roma. Na minha opinião, o melhor filme do ano, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Antes de falar sobre o filme, eu queria comentar uma coisa muito legal que aconteceu. Muita gente acompanhou lá no Instagram o quão ansioso eu estava para assistir esse filme, e muitas dessas pessoas também assistiram o filme porque eu tinha indicado. Então eu queria agradecer todas as pessoas que assistiram e depois me falaram que gostaram bastante. Se você ainda não assistiu Roma, talvez seja mais interessante você pausar esse vídeo e ir agora na Netflix assistir. Sim, esse é um filme produzido pela Netflix, então eu recomendo muito que vocês assistam. Esse é o diretor de Filhos da Esperança, Gravidade, Tu Mamá Também, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então esse é um diretor fantástico. Se você confia na minha palavra, vá assistir e depois volta que a gente vai conversar agora sobre o filme em si. Roma é um filme baseado nas memórias do Alfonso Cuarón. É um filme extremamente pessoal. Não que os outros filmes que ele tenha feito não sejam, mas esse é de uma forma mais específica e explícita, é baseada na sua infância. Ele escolheu contar essa história a partir do ponto de vista da Libo, que é a protagonista do filme. Essa mulher faz parte da vida do Alfonso Cuarón e está no filme como Cleo. Então, esse filme é uma mistura das memórias do Alfonso Cuarón junto a diversas conversas que ele teve com a Libo. São cenas que vieram da memória do diretor. Mas, por exemplo, toda a história que acontece fora da casa, a história particular da Cleo, veio das entrevistas e das diversas conversas que o diretor teve com a Libo. Inclusive, o filme é todo para ela, é uma homenagem a ela e dedicado a ela no fim, o que é muito bonito. Falando da história em si, o diretor queria muito contar não só a história da Cleo, como também a história do México, a história de sua casa, da família e também uma história a partir das suas memórias. Então o filme é uma mistura entre classes, é a realidade da família e a realidade da Cleo e também de algumas outras pessoas com que ela se relaciona. É a história de todo o México, então existem diversas camadas nesse filme que o diretor pontua através, é claro, da história da Cleo. Para começar esse projeto, ele tinha 3 regras. A primeira é que o filme contaria a história da Cleo. A segunda é que o filme partiria das suas memórias. E a terceira é que ele seria em preto e branco. Não é um preto e branco nostálgico como a gente está acostumado a ver nos filmes antigos. É um preto e branco diferente, um preto e branco em digital, filmado em 65mm para aqueles que gostam de fotografia e com um dynamic range muito alto. Essa fica para os nerds aí que gostam dessa parte. Por que o diretor fez essa escolha? O Alfonso Cuarón é um diretor que filmou durante toda a sua carreira, não só em cor, mas também com muita câmera na mão. Além dele ter como característica vários planos sequências, ele dificilmente corta sem necessidade. O diretor sempre gostou muito da câmera na mão, isso trazia muita vida. Mas aqui ele faz uma escolha muito diferente. Ele decidiu usar a câmera sempre de uma forma estática, então ela sempre está ou num tripé ou num traveling. Não existe câmera na mão nesse filme. E ela sempre está de uma certa forma distante dos personagens. Até quando próxima, ela ainda está bastante aberta. Isso porque o diretor queria passar com esse preto e branco limpo e digital a sensação de que nós fôssemos um fantasma que está assistindo todas aquelas memórias. Então é uma visão atual para as memórias do passado. E existe não só esse motivo estético para isso, mas também técnico, porque o diretor nesse filme fez uma das coisas que eu achei mais interessantes. O Alfonso Cuarón é um diretor que gosta de experimentar coisas diferentes. Nesse filme, os atores e até mesmo a equipe não sabiam o roteiro. O que eu quero dizer com não sabiam o roteiro? Eles sabiam qual era a história que eles estavam contando. Mas no dia a dia, eles não sabiam qual eram as falas, o que ia acontecer. Então o diretor fez o quê? Ele filmou em ordem cronológica. Então o que nós estamos vendo no filme foi filmado nessa ordem. Ele chegava em cada ator de forma individual e dizia o que ia acontecer. E aí os atores reagiam. E assim foi com a equipe também. Com a equipe ele dava várias instruções, mas não compartilhava o roteiro. Isso porque o diretor estava buscando criar uma energia muito real dentro do set.
Então, os atores, durante muito tempo, reagiam simplesmente às cenas. E o mais interessante é que a Cleo, por exemplo, a atriz que faz a Cleo, nunca atuou antes na sua vida. Não só não atuou, como não estudou para ser atriz. Então, para ela, esse era o processo de se fazer um filme. Ela achou muito natural e reagiu às cenas. Agora, a outra atriz, que faz a mãe do Alfonso Cuarón, é sim uma atriz treinada. E durante o começo das gravações ficou praticamente perdida, mas depois ela entendeu que ia ter que reagir às cenas. Então é por isso que esse filme tem uma energia tão verdadeira em cada uma das cenas, porque os atores estavam vivendo tudo aquilo em ordem cronológica. Por mais que eles estivessem sendo filmados, eles sentiam muito mais tudo o que estava acontecendo. Inclusive, a cena do parto, por exemplo, a atriz não sabia o que ia acontecer. É por isso que nós temos uma reação como aquela, que é muito emocionante. Durante o filme, a gente vai percebendo vários símbolos. Por exemplo, nós começamos o filme no chão da casa, com o reflexo da água mostrando um avião, e terminamos o filme com o céu e o avião passando, a Cleo subindo as escadas. O que o diretor quis mostrar com tudo isso? Bom, existem diversas interpretações. O Alfonso Cuarón gosta que as pessoas interpretem à sua própria maneira os seus filmes. Ele não é um diretor que fica explicando muito bem o que são os símbolos que ele coloca no filme. Ele gosta de provocar e cada um tem a sua perspectiva sobre aquilo. Mas o que eu pude perceber em tudo que ele falava é que nós começamos no chão com o reflexo dentro da história da casa e nós vamos vendo essa casa, vamos vendo essa família, vamos conhecendo o México e com o passar do tempo somos convidados a uma viagem. Então o avião aparece 3 vezes, ele aparece no começo, depois no campo de treinamento daqueles soldados e no final. Então são 3 pontos fortes do filme e é um convite a essa viagem às memórias do Alfonso Cuarón e da Cleo. Mas isso pode ser só uma interpretação. Comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que significa esses aviões. Mas além disso, cenas como por exemplo a do Ano Novo, quando ela vai beber e elas brindam a um ano muito bom, mas aí o copo se quebra e enfim, a câmera fica estática ali naquele copo quebrado, aí existe um incêndio, tudo isso serve para que a gente entenda os símbolos ali que o Alfonso Cuarón está criando. Além dos símbolos, esse filme não tem música. Então pensa, um filme sem muitos cortes, em preto e branco digital, sem música, com a câmera sempre acompanhando assim os personagens de uma forma um pouco mais distante. Isso tudo precisa de um design de som fantástico, e é o que esse filme apresenta. A cena da praia, por exemplo, é uma cena muito forte, uma cena que você tá carregado de emoções e não existe música em nenhum momento. Então o Alfonso Cuarón, ele queria muito respeitar na edição e também na gravação o sentido do tempo e do espaço. Ele queria que a gente sentisse o tempo das coisas, o espaço, o tamanho do perigo, por exemplo, do mar, a vastidão do mar e aquelas crianças sumindo. Tudo isso é muito importante. O tempo que a Cleo demora para conseguir resgatá-los e conseguir voltar. O diretor queria que a gente sentisse esse tempo. E só para finalizar essa parte técnica, o Alfonso Cuarón não só dirigiu e escreveu, ele foi o diretor de fotografia desse filme e também foi o montador desse filme. Então é realmente um processo muito pessoal para o diretor. Ele participou de cada um dos momentos, ele pediu para sua equipe que eles recriassem completamente a sua casa. Então tudo que nós estamos vendo é baseado nas suas memórias e algumas coisas que estão lá realmente estavam na época. Eles buscaram ser extremamente fiéis a tudo isso e também ao momento histórico que o México passava. É muito interessante a relação histórica com os personagens e como ele coloca aquele massacre na história. Então o Cuarón não só conta a história da Cleo, da sua família, mas também de todo o país. Então é um filme muito denso e muito profundo. Voltando à história do filme, é muito bonito ver a evolução da relação entre a Cleo e a Sofia. As duas começam o filme com um distanciamento não só social, como também de trabalho, né? Uma é a chefe e a outra é a empregada. E elas estão distantes umas das outras e o Alfonso Cuarón dá tempo no filme para que a gente perceba isso em todos os momentos. Então a gente vê que a Cleo tem uma relação bonita com as crianças, mas que em nenhum momento a família deixa com que ela entre, né, no caso da família. Ela é uma empregada no começo e não há discussão em relação a isso.
mas a história evolui e as duas mulheres encontram empatia uma na outra e se unem através do abandono do homem. Então, a Sofia, que é uma pessoa de classe média muito alta e está muito confortável, está sofrendo com o abandono do seu marido. Então, o marido abandona toda a sua família para ir viver com uma amante. E a Cleo engravida de um rapaz e é abandonada por esse homem assim que conta para ele que está grávida. Então as duas sofrem com o abandono e os dois homens saem sem ter problema nenhum. Então elas carregam o peso inteiro e o filme também é sobre isso. Sobre a força da mulher, sobre como as mulheres são mais fortes e precisam carregar muito mais coisas. Até com as crianças, a menina é a única que não pode comer besteiras porque engorda, os meninos podem. Então, o diretor pontuou tudo isso de uma forma muito inteligente. As pessoas perguntaram para o Cuarón se ele representou os homens desse filme de forma boba, de propósito. Se você pegar algumas cenas, tem uma cena do hospital quando a Cleo está para ter o filho, que o pai da família aparece, ele também é médico, e é uma cena muito bem escrita e engraçada, é cômica. O pai é um bobo. E o cara que engravida a Cleo também é bobo. A cena no quarto dos dois, você vê que eles são bobos, mas ao mesmo tempo são extremamente cruéis com essas mulheres. Existem cenas muito fortes nesse filme em relação a isso. E o diretor disse que na verdade não foi algo proposital. Ele estava trabalhando com as memórias dele. E o importante para ele era ser fiel a elas. E o jeito que os homens são retratados no filme é natural às suas memórias. Então ele não sobrecarregou as coisas sobre os seus pensamentos atuais, e sim das suas memórias. Ele não deixou que a atualidade influenciasse na construção de cada uma das cenas. Além disso, uma outra coisa que eu achei muito bonita no filme é a relação das pessoas com o cinema. E a cena em que a Cleo conta que está grávida é simplesmente fantástica. É muito triste. Além de existir também uma certa brincadeira com gravidade no filme que eu achei muito divertida. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu senti assistindo esse filme. Como todo mundo acompanha no Instagram, eu realmente estava muito ansioso. Eu acho o Afonso Cuarón um dos melhores diretores da atualidade. Os seus filmes são incríveis e ele demora para fazer eles. Então eu estava muito ansioso e com muitas expectativas. E todas elas foram ultrapassadas. É um filme muito triste. Mas o que eu achei mais impactante é o quão universal esse filme é. O Afonso Cuarón contou uma história extremamente pessoal, ele recriou um momento gigantesco tanto da sua história como da história da sua família, da sua casa e do seu país. E mesmo assim, mesmo não tendo vivido na mesma época que ele, a mesma realidade, eu lembrei muito da minha família, lembrei muito da história da minha família e muito do desejo que eu tenho também de contar histórias sobre a minha família. Então é um filme que te motiva a olhar para a sua história, a olhar para as pessoas que estão à sua volta. E é muito maluco assistir Roma e pensar, caraca, tem uma história assim na minha família também. E eu tenho certeza que tem na de vocês, de alguma forma, essas relações diárias que às vezes a gente não percebe. Então eu acredito que Roma seja um convite não só à infância do Cuarón, mas também à sua. Faz você refletir sobre a sua vida, sobre como você chegou aonde está, sobre quem são as pessoas à sua volta e a quantidade de histórias que essas pessoas carregam. Às vezes nós estamos numa situação do dia a dia e acabamos deixando passar despercebido as pessoas que estão à nossa volta. Cada uma das pessoas que estão na sua vida tem uma história e, enfim, eu achei isso muito bonito. Eu acho que o Afonso Cuarón não é só um diretor que é um maestro no seu trabalho. A forma com que ele dirige, a forma com que ele domina a linguagem do cinema é impressionante. Além disso, ele é muito sensível. Ele é muito humano. E é esse tipo de filme que eu amo assistir. É raro encontrar filmes assim. E é muito bom saber que o Afonso Cuarón entregou um pra gente em 2018. E vocês? O que acharam de Roma? Comenta aqui. Até a próxima, pessoal!